Sejam bem-vindos ao CEDEM para mais um debate. Esse é um ano festivo para a casa, é quando o CEDEM completa 30 anos com as suas atividades rotineiras de preservação de acervos de movimentos sociais e acervos relativos à história da universidade, mas também da promoção pelo menos esse ciclo de debates do CEDEM, que tem pelo menos 30 anos e outros eventos. Então, a gente fez para 2017 uma programação cuidadosa, né, para quem nos acompanha, para todos, para a própria casa. E a gente teve o prazer de hoje poder contar com a presença do John French, da Universidade de Duke, um pesquisador já bastante antigo do CEDEM, né, que tem trabalhado com os nossos acervos há alguns anos. Né? John French, ele é brasilianista, americano, mas pelo menos desde os anos 70 tem mergulhado na história da América Latina, fez o seu mestrado sobre história do México e o doutorado sobre história do Brasil, sob orientação da professora Emília Viotti. Né? E sempre trabalhando com temas relativos a movimentos políticos sociais latino-americanos, foco na América Latina, mas especialmente no Brasil, questões sobre trabalhadores, movimentos sindicais, estudos. Tem até uma publicação muito interessante sobre a CLT brasileira, que hoje corre um risco tão eminente, né? E a gente tem esse prazer de receber o professor John para falar um pouquinho com esse tema belo, né, que a gente deu o título, ele deu o título, na verdade, sobre a influência da Revolução Russa na trajetória de um metalúrgico negro, que vai trabalhar um tema recorrente na sua obra, que é essa questão do mito da democracia racial brasileira e aliar com algumas questões trabalhistas brasileiras, né? Também antes de eu passar a palavra para o professor French, eu devo dizer que ele, não sei se finalizou, se não finalizou, está finalizando o seu livro sobre o Lula. O primeiro volume já foi entregado. Já foi entregue o primeiro volume. A última vez que ele esteve aqui pesquisava justamente para esse livro, que tem o título Astúcia Política de Lula, do sindicalismo à presidência no Brasil. São 3 volumes, professor, se não me falha a memória, que todos aguardamos ansiosamente, né? E eu passo a palavra ao professor French, sem mais delongas, agradecendo a presença, evidentemente. Muito obrigado pelo convite para voltar aqui no aniversário do CEDEM. Já faz muitos anos que eu estava trabalhando com vários acervos aqui. Sempre foi um grande prazer. Eu gosto muito mais depois da renovação do que antes. A renovação foi excelente. O que eu vou fazer hoje à noite é parte de uma apresentação que foi feita com um convite que eu escrito com Alexandre Fortes, um historiador da classe trabalhadora no Brasil, que ensina na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre a questão do aniversário da Revolução de 1917 na Rússia. Então, eu vou fazer fizemos o convite, era fazer um comentário sobre a Revolução, um centenário desde aquela grande revolução, e pensar um pouco disso utilizando um exemplo brasileiro. Massacres sangrentos, assassinatos cruéis e sofrimentos profundos estão inextricavelmente ligados às revoluções históricas que definiram a trajetória da modernidade global. A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. A imagem de jacobinos e bolcheviques, revolucionários com corações duros em tempos sombrios, simbolizava as ideologias subversivas dos dois movimentos. O liberalismo dos direitos de homem, radicalmente antifeudal, do primeiro, e o anticapitalismo e antiimperialismo do comunismo internacional. Os acontecimentos dramáticos na França e também em Haiti,
Acima de tudo, foi um fenômeno da porção ocidental do território euroasiático e sua periferia, incluindo as Américas. Depois, em 1917, o colonialismo europeu, um mercado global cada vez mais integrado e a revolução na comunicação permitiram que a Revolução Russa atraísse em uma escala planetária centenas de milhares de simpatizantes e seguidores, bem como opositores raivosos, originando ao mesmo tempo o movimento político internacional organizado mais ambiciosa da história mundial. O que podemos aprender com os brasileiros que abraçaram uma vocação revolucionária na esteira da Revolução de Outubro? Para responder a tal pergunta, vou discutir a trajetória de Eloy Martins, metalúrgico do sul do Brasil. Nascido em 1911 no estado de Santa Catarina, Martins era neto de africano escravizado que cresceu na cidade portuária de Laguna. Filho de um carpinteiro e um costureiro sem condições financeiras para sustentar seus 4 filhos vivos e 7 partos, Martins partiu em 1925 para Porto Alegre, trazendo sua família mais tarde. O Rio Grande do Sul foi a base a partir do qual ele construiu uma carreira de 60 anos como líder sindical, político comunista e revolucionário profissional. Aos 17 anos, Martins foi empregado num estaleiro realizando um trabalho que ele descreveu como terrível, pesado e brutal, ao mesmo tempo que era um membro ativo, junto com os seus irmãos, de um grupo anarquista. As boas novas da Revolução de Outubro chegaram até ele por meio do caldeirero Ramão, seu superior imediato, que fazia parte do pequeno e ilegal Partido Comunista do Brasil. Na época, o Brasil era uma sociedade maioritariamente agrária, o primeiro país a ter estabelecido uma economia de plantation baseado na escravidão e o último no Novo Mundo para abolir a escravidão, em 1888. Não surpreende que as anarquistas fossem a tendência ideológica mais influente dentro do pequeno movimento operário do começo do século. Em uma nação oligárquica profundamente desigual, o reformismo do estilo social-demócrata encontrou pouco espaço para prosperar porque as formas parlamentares existentes, a retórica política liberal e as eleições eram desfiguradas pelo autoritarismo, o exercício arbitrário do poder e a ausência tanto do voto secreto quanto da votação em massa. O meio anarquista havia ganhado visibilidade nacional entre 1917 e 1919, com greves gerais em São Paulo e outras cidades, enquanto os círculos anarquistas internacionais criticavam cada vez mais a direção da Revolução Russa. Seus pares no Brasil fundavam entidades comunistas efêmeras, levando finalmente à fundação oficial do PCB em 1922. A composição social dos seus fundadores, 7 trabalhadores manuais de setores artesanais e 2 intelectuais, não incluía trabalhadores industriais das indústrias têxtil, metalúrgica, alimentícia, de imóveis, que cresceu muito durante a Primeira Guerra Mundial. Foi o esforço bem-sucedido para recrutar jovens trabalhadores de tais setores modernos, como Martins, que lançou o PCB em seu caminho para se tornar a principal organização da esquerda pelos 50 anos seguintes. O recrutamento de Martins para o PCB foi o resultado do proselitismo do imigrante judeu ucraniano Jacob Kutzli, um vendedor de sapatos e posteriormente comerciante no ramo. Ativo no bloco operário e camponês, Kutzli era o líder da Federação de Esportes Proletários e, atuando como treinador, estabelecia relações com jovens trabalhadores como Martins, que ingressou no partido em 1929, depois de passar por um treinamento rudimentar em manuseio de armas. 60 anos depois, Martins ainda se sentia confortável com a retórica sectária daquela época, de classe contra classe, ao descrever o partido ao qual se filiou quando jovem.
O partido tinha um posicionamento revolucionário e proletário, não escondia seu caráter de partido de classe e se apresentava abertamente como uma organização que lutava pelo socialismo. A solidariedade com a Revolução de Outubro na Rússia czarista era um dever e uma questão de honra. A clareza classista de tal retórica fornecia possivelmente uma coerência satisfatória para militantes como Martins, mas era limitada para orientar o PCB, um novo partido ilegal, em meio das complexidades da política brasileira, enquanto o país movia-se em direção à derrubada da Primeira República. Enquanto o PCB pregava a guerra de classes, o ex-governador do estado, Getúlio Vargas, trabalhava pela mudança de regime com o apoio de um pequeno grupo de jovens militares que haviam liderado as revoltas nos quartéis contra o governo desde 1922. Após uma eleição presidencial fraudulenta, o líder do Rio Grande do Sul conspirou com os tenentes sobreviventes, incluindo Luiz Carlos Prestes, um cadete militar gaúcho bastante celebrado por liderar uma coluna rebelde que percorreu o interior entre 1925 e 27. Embora se fosse parte da conspiração de Vargas em 1930, Prestes havia aderido ao marxismo, se não ainda ao PCB, enquanto estava no exílio, por meio do contato com o Bureau Sul-Americano de Comintern. Exigindo libertação nacional e revolução social, Prestes não aceitou apoiar a Revolução de 1930 e se exiliou na União Soviética antes de ser alçada à liderança do PCB pelo Comintern em 1934. Ele manteria essa posição até 1979, seja como prisioneiro após uma revolta militar mal sucedida em 1935, como senador eleito para um pouco mais de 2 anos, ou vivendo na clandestinidade por 10 anos depois de 47, e no final dos anos 60 também, ou vivendo no exílio. Apelidado de o Cavaleiro de Esperança, sua popularidade sempre foi além do apelo do seu partido, o que se reflete na ambivalência do julgamento feito por Martins em 1992. Com a entrada de Prestes, o partido passou a ter 2 tendências. Uma tendência operária e outra que não era reformista, mas pequeno-burguesa. Ainda assim, ele admitiu que a entrada de Prestes ajudou a transformar o PCB em uma força política central no país, mesmo ao custo de diminuir sua potência ideológica e a firmeza de sua posição de classe, a retórica comunista clássica. A proeminência do lendário Prestes, objeto de uma campanha comunista internacional após sua prisão em 1936, nos lembra que a Revolução Russa nunca foi uma história de um partido de trabalhadores tomando o poder. Tratava-se da tomada de poder por um partido de vanguarda composto por revolucionários profissionais de diversas origens, incluindo trabalhadores e camponeses, mas com um papel de destaque para intelectuais radicais e militares rebeldes. Além disso, o comprovado ascetismo e marxismo-leninismo militante de Prestes aliaram-se aos seus anos na prisão e na clandestinidade para torná-la epítome do revolucionário profissional, o homem de aço masculinizado que sacrifica tudo. O fato de Prestes, a austera máquina revolucionária, possuir um apelo pré-existente para além das fileiras do PCB, era a verdadeira particularidade do caso brasileiro. Demonstrando uma inabalável lealdade ao PCB, Martins vivenciou a repressão ao longo de todas as conjunturas antes e depois de 1930. Quando os militares entregaram o poder a Vargas em 1930, o jovem de 19 anos havia se unido a outros membros das classes populares para comemorar a Revolução, mesmo que não fosse um admirador do astuto ex-governador do estado.
Mais do que imediatamente, o novo regime criou um conjunto de leis trabalhistas, incluindo sindicatos financiados e controlados pelo governo, que forneceram um veículo utilizado pelos comunistas e rejeitado pelos anarquistas para construir um movimento sindical de massa entre trabalhadores em Porto Alegre e no resto do Brasil. Na esteira da revolta liderada por Prestes em 1935, Martins retirou-se ao seu primeiro período de clandestinidade para emergir com a democratização de 45 como um metalúrgico habilidoso que ajudou a retomar a liderança do sindicato, trabalhou como secretário estadual de assuntos sindicais e até cumpriu um mandato como vereador, preso diversas vezes, eleito por outro partido, já que o PCB foi novamente proibida em 1947. Vargas, embora virulentamente anticomunista e alérgico à democracia, ganhou grande apoio popular com a retórica governamental e programas que prometeram e, até certo ponto, atenderam às necessidades e queixas populares. Em 1950, a autodeclarada populista voltou à presidência por meio de uma eleição válida, antes de dar fim à própria vida em um suicídio espetaculoso em 1954. A carta-testamento que deixou denunciou seus opositores militares e civis por servirem aos interesses antinacionais e antipopulares internacionais e domésticos. Na época da crise, o perseguido PCB estava sob o domínio de uma linha política semi-insurreccional que havia convocado um boicote eleitoral em 1950, estava fazendo campanha pela derrubada de Vargas pela esquerda. Absurdo. Os massivos protestos populares que tomaram o país depois da notícia de sua morte obrigaram os comunistas, incluindo Martins, a realizar uma profunda autocrítica. O retraído PCB, logo enfraquecido pelas revelações acerca de Stalin, adotaria uma política mais moderada, baseada na aceitação de uma via pacífica para o socialismo e uma aliança com forças nacionalistas e o PTB, identificado com o legado de Vargas. Em 1961, o vice-presidente gaúcho do país, Jango Goulart, chegou à presidência, o que contribuiu para o aprofundamento da agitação reformista, que algumas entusiastas denominaram a Revolução Brasileira. No entanto, esse momento de influência máxima do PCB na política nacional chegaria a um fim abrupto com um golpe militar de 64 que não encontrou resistência no país. O golpe, mais uma vez, mergulhou líderes comunistas como Prestes e Martins em uma estressante vida de gato e rato, como revolucionários comunistas clandestinos. Em 1966, toda a cúpula do PCB, 74 deles, a maioria na clandestinidade, foi condenada a longas penas de prisão por violar a lei da segurança nacional. Os fugitivos Prestes e Martins foram condenados a 14 e 5 anos de prisão, respectivamente. Em 1971, aos 60 anos, Martins foi enviado para São Paulo com a tarefa central de trabalhar na região suburbana conhecida como ABC, o berço de Lula e o novo sindicalismo, em apenas 8 anos. A missão de Martins era reconstruir a força do Partido Comunista nas indústrias metalúrgicas da região, aniquiladas como foram pela repressão, com um foco particular em Santo André, cujo sindicato havia sido fundado e dirigido por seu colega comunista Marcos Andriotti, um jovem que ingressou com 14 anos de idade no Partido Comunista no começo dos anos 20. Provido de documentos falsos, Martins chegou à região durante um período de repressão intensificada às organizações revolucionárias da nova esquerda, também baseado em vertentes diversos de marxismo-leninismo, grupos que fizeram uma escolha estratégica, ao contrário do PCB, pela luta armada contra o regime, posta em prática imediatamente, na maioria dos casos, ou no futuro próximo, no caso da ação popular.
Bombardeios, roubos e sequestros espetaculosos haviam se intensificado depois da radicalização do regime militar, no final de 68, que deu início a um regime de exceção. Após encontrar moradia em Mauá, um pequeno município do ABC, Martins teve a má sorte de chegar à região na sequência de uma campanha sistemática contra a Ação Popular, uma organização católica de ex-estudantes e padres que viraram revolucionários maoístas. Vinculados a padres locais, a UAP vinha conduzindo uma agitação aberta em Mauá após o AI-5. Toda a operação, documentada em longos relatórios mimeografados, uma coisa absurda de amadores fazer isso, relatórios de 20, 30, 40 páginas, com todas as informações facilmente identificáveis. Toda a operação demorou-se entre dezembro de 70 e janeiro de 71. A vítima mais infame foi um torneiro mecânico negro de 18 anos de idade, imigrante mineiro, que foi arrastado do seu quarto de hospital para as câmaras de tortura, onde ele faleceu. No entanto, a má sorte que resultou na prisão de Martins se deu menos ao radicalismo dos jovens do que ao clássico problema de todos os revolucionários. Havia infiltração policial nas células dos metalúrgicos comunistas na fábrica de Pirelli, em Santo André, e Martins foi entregue às mãos da polícia. Assim começaram os julgamentos e atribulações que marcaram sua odisseia nas mãos dos militares. Do DOI-CODI para o DOPS e depois para a variedade de cadeias em São Paulo. Dali foi enviado de volta para Rio Grande do Sul para interrogatórios, depois novamente para São Paulo, e finalmente foi mandado mais uma vez para o seu estado, para o Rio Grande do Sul, onde recebeu liberdade condicional em 1973, com a exigência de que se apresentasse semanalmente à polícia. As acusações judiciais militares feitas contra ele foram suspensas em 74 e 2 anos depois ele recuperou os direitos políticos que havia perdido em 1966, quando foi condenado. Em 1979, negociações feitas pela oposição com os militares levaram a uma lei de anistia que não só pôs fim a outro caso iniciado contra ele em 76, mas permitiu o retorno dos exiliados ao país, incluindo Prestes. A mesma lei, porém, anistiou os agentes estatais que torturaram milhares de brasileiros e ocasionaram o desaparecimento da metade da liderança do Comitê Central Interno do PCB em 1975. 2 anos e 2 meses após a anistia, Martins publicou um livro de memórias sobre sua saga nos anos 70. Tempo de Cárcere tinha algumas características do gênero clássico de testemunho comunista, elucidando o comportamento revolucionário exemplar. Mas o livro escapou às fraquezas do gênero, enquanto propaganda, por meio de uma narrativa rigorosamente empírico e humanístico. Sem oferecer nada sobre o seu passado e um mínimo de retórica comunista, o livro oferece um relato detalhado de sua odisseia, em que ele reconta absurdos crimes e horrores, sem nunca engajar-se em maiores explicitações da tortura, ao contrário de muitos outros relatos. Trata-se também de uma história sobre seu próprio papel como um revolucionário ancião, com mais de 60 anos, em meio a uma maioria de jovens estudantes universitários, majoritariamente não pertencentes às classes trabalhadoras. Seu livro também é incomum de outras formas. Por exemplo, em uma das poucas memórias de prisão desse período de história brasileira, sobre o qual há dezenas e dezenas e dezenas, não escritas por uma pessoa com formação universitária, em uma sociedade em que, em 1960,
apenas 1% dos adultos tinha qualquer educação superior. Como a maioria dos trabalhadores em São Paulo, em 1960, Martins completou apenas 3 anos do ensino primário. No entanto, sua militância política fez dele uma autodidata com uma vasta amplitude de conhecimento e uma capacidade até para usar as palavras escritas, a sua forma mais alienada. Trata-se de um livro muito pessoal, cheio de gírias, humor, observações irônicas sobre as forças e as fraquezas humanas. Imparcial e não excessivamente crítico, o tempo de cárcere é a expressão de um novo desejo, a minha hipótese, talvez refletindo um público imaginado ou a fase de vida de Martins, para fornecer um relato de si mesmo conforme ele vivenciou tais eventos. Outras palavras, a obra se distancia do livro mais clássica comunista que ele publicou em 89, 4 anos depois do fim da ditadura. Um depoimento político, 55 anos do PCB, é estranhamente impessoal e cheio de análise política comunista habitual e oco e sem grande impacto. Em contraste, na sua memória da prisão, ele se havia afastado do explicitamente político, oferecendo reflexões excepcionalmente ricas e autoconscientes. A escrita de seu livro de Memórias de Prisão poderia até ter sido uma pausa bem-vinda, dado que ele teve que ir para a polícia cada semana, em uma agitada carreira de meio século como sindicalista, político e comunista, que havia enfrentado uma barragem de perseguição policial, prisões e espancamentos. O livro de Martins deve ser visto, eu acho, como um clássico negligenciado em um gênero em que, ao que parecer, todo intelectual radical dos anos de chumbo sente a necessidade de se colocar sua experiência no papel. Além disso, costumam fazê-lo com um sentimento de indignação em relação ao que lhes foi feito. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que pegaram as armas. Influenciado pela sua classe social de origem e em desacordo com a política revolucionária que eles alegavam abraçar na época. Nesse sentido, é possível contrastar os revolucionários amadores da nova esquerda estudantil da época com os revolucionários profissionais da classe operária. Isso pode ser visto em uma entrevista de 2012 com o comunista da classe trabalhadora do ABC. Ele, José de Carvalho, filiou-se ao PCB quando era um jovem torneiro mecânico, antes de partir com seus 3 irmãos e voltar-se à luta armada, depois de 64. Ele é o único sobrevivente, são os famosos irmãos Carvalho. Ao falar sobre as suas dificuldades nas mãos da polícia, ele observou: eu não gosto muito de dizer, eu fui torturado, aquilo aconteceu. Para mim, isso é muito sacana. Eu não entrei no movimento de gaiato. Eu sabia o que eu queria. Eu queria uma revolução, e eu ainda quero, mesmo hoje, e não a democracia liberal do sistema capitalista. Fecha aspas. A consistência e coerência dessa fé bolchevique ficavam claras mesmo em trabalhos excepcionalmente pessoais, como o Tempo de Cárcere de Martins, em que a Revolução Russa é invocada na última de 208 páginas. Apesar da violência, afrontas e torturas, eu agora estou mais convencido do que nunca da justiça das ideias nobres e majestosas do marxismo-leninismo que emergiram do maior evento revolucionário do século XX. A grande Revolução Socialista de outubro de 1917 na Rússia tsarista, que foi um gigantesco salto adiante para a humanidade. Essa declaração de fé, é bem possível ver que é uma declaração de fé, uma coisa bem... Eu estava pensando com todos os crentes lá fora fazendo esses discursos, que na realidade os comunistas foram exatamente a mesma coisa.
Eu acho que faz nos lembrar que é impossível falar da Revolução Russa sem levar a sério o marxismo-leninismo e a Revolução Proletária. Essas palavras se tornaram um projeto de vida de dezenas de milhares de homens e mulheres que viviam em sociedades opressivas muito distantes do Império Russo. Sua fé revolucionária na utopia comunista parece inconcebível em nosso mundo do século XXI, mas esse aniversário exige que nós contemplemos tanto a revolução quanto o que significa ser um revolucionário. Está claro que revolucionários se fazem e não nascem. Eles escolhem agir radicalmente em vez de simplesmente aderir ao que existe, e são sempre diferentes daquelas pessoas que eles aspiram a liderar ou em cujo nome falam. Mas o que eles fizeram e enfrentaram em suas vidas com mais ou menos coragem exigiu uma fé poderosa em uma utopia futura na qual hoje poucos conseguem acreditar de maneira tão simples. Em sua determinação, eles abraçaram uma luta que eles sabiam que traria mais dor do que felicidade. Poucos estão vivos hoje que experimentaram o impacto visceral que a Revolução Russa teve sobre tantas pessoas. Mas devemos dar atenção às palavras do grande escritor alemão Goethe, no século XIX, quando ele insistiu em sua velhice, que ele era feliz por ter vivido, abre aspas, quando o mundo foi agitado por grandes movimentos, que continuaram durante a minha vida. Dessa forma, eu sou testemunha viva da Revolução Francesa, de toda a área napoleônica e dos eventos que seguiram. Assim, dizia, ele tinha atingido resultados e reflexões impossíveis para quem terá que aprender sobre todas essas coisas a partir dos livros. Fecha aspas. Como muitos que comemoraram a queda de Czar, Goethe havia simpatizado quando jovem com a Revolução Francesa, mas rechaçou posteriormente a violência revolucionária e a virada com Napoleão para a conquista de outros reinos e povos. Em sua velhice, ele disse, abre aspas, é verdade que eu não poderia ser amigo da Revolução Francesa, pois seus erros estavam muito próximos de mim, me chocavam a cada dia e hora, enquanto seus resultados benéficos ainda não haviam sido descobertos. Isso também é verdadeiro para 1917, embora saibamos que o colonialismo da era imperialista clássica, que em 1938 controlava 42% do território mundial e 32% da população do mundo, não teria chegado ao fim se Lenin não tivesse acrescentado 3 palavras que transformaram um slogan eurocêntrico do século XIX em trabalhadores e povos oprimidos do mundo, univos. Nem o fascismo teria sido derrotado sem a contribuição decisiva da União Soviética e dos comunistas em todo o mundo. E, por fim, é extremamente improvável que o Brasil, ainda hoje uma das sociedades mais desiguais no mundo, em termos socioeconômicos e raciais, viria a respeitar as formas de democracia eleitoral, mais ou menos, e mais menos hoje, e oferecendo o mínimo de respeito aos direitos da classe trabalhadora, mais menos hoje, se não fosse pela militância obstinada e outro sacrifício de comunistas como Martins e Prestes. Um poema de 1938, escrito pelo comunista alemão exiliado Bertolt Brecht, lança luz àquilo que Martins aprendeu com a vida e não com os livros. Parafraseando o poema para a posteridade de Brecht, revolucionários emergem em tempos de fome, onde havia apenas injustiça e nenhuma resistência. Eles são de uma era sombria, onde uma fronte suave é presságio de um coração duro. E aquele que ri ainda não ouviu as terríveis notícias. Eles chegaram a um mundo de desordem quando a fome imperava
Chegaram entre os homens em um momento de revolta e se revoltaram com eles. Assim passou-se o tempo que lhes foi dado na terra. O revolucionário sabia, continua Brecht, que havia pouco que eu pudesse fazer, mas sem mim os governantes teriam mais segurança. Esta era a minha esperança, apesar de o objetivo estar longe, dificilmente alcançável. Reconhecer as contribuições do comunismo não significa que é preciso aceitar suas ilusões ou ignorar as deficiências de um movimento que estava cheio de arrogância, sectarismo e autoritarismo e de crimes quando estava no poder. Ao refletirmos sobre o tempo de cárcere, é possível recordar o livro Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Publicado em 1953, esse mais célebre dos livros de memórias brasileiros sobre a prisão política foi escrito depois que Ramos foi levado pela repressão deslanchada por Vargas após a desastrosa revolta nos quartéis liderada por Prestes, em 1935. Na época não comunista, o autor afiliou-se ao PCB em 1945 porque odiava o capitalismo, mas o fez sem ilusões. Abre aspas. Ele estava inclinado a aceitar o Partido Comunista como ele era, lembra Paulo Mercadante, porque sua avaliação sobre os seres humanos não lhe permitia imaginar uma irmandade de super-homens do tipo nietzschiano ou leninista, mas eram eles, os comunistas, trapalhões, limitados e ignorantes, que estavam lutando contra o capitalismo, na maioria dos casos com um enorme sacrifício pessoal. Isso era suficiente para a graça. Fecha aspas. Apesar de sua filiação, o grande escritor foi alvo de críticas agudas por comunistas no final da década de 40, porque, abre aspas, Graciliano era anti-retórica por temperamento e formação. Como seu jovem discípulo da época explicou, ele era um homem de tragédia, para quem não havia nada de romântico ou aventureiro sobre a revolução, a luta de classes ou a ação política. Pelo contrário, isso era parte da tragédia humana, processos cruéis e dolorosos, mesmo que necessários. Nesse aspecto, Ramos compartilhava uma reflexão com Goethe, um homem mais conservador do século anterior. Na mesma entrevista, em sua velhice, Goethe explicou que ele sempre se opôs àqueles que se esforçavam de maneira artificial para produzir tais cenas aqui na Alemanha, enquanto na França elas foram consequências de uma necessidade urgente. Fecha aspas. No entanto, a observação de Goethe não era contra-revolucionária, porque ele reconhecia que uma grande revolução é sempre culpa daqueles que governam o povo. Essa sabedoria, com frequência, tem sido parafraseada em um simples aforismo. Eu odeio a revolução, mas odeio ainda mais aqueles que se tornam as revoluções necessárias. Obrigado. Muito obrigada, professor French. Nossa, a sua apresentação me fez pensar em tantas questões. Eu vou abrir agora para o debate, mas eu tenho esse costume de começar o debate esclarecendo as minhas dúvidas ou com alguma provocação. Talvez seja um imperativo do microfone que permita esse primeiro lugar na fila das questões a serem respondidas. E eu fiquei pensando sobre toda essa trajetória do Eloy Martins, né, e de como você conseguiu fazer esse cruzamento entre a história brasileira, de uma perspectiva mais geral, mas também sobre uma história particularizada de um personagem importante
e cuja sua atividade acaba contribuindo para essa história maior. E esse ponto que você coloca num dado momento, que você fala literalmente que é importante contemplar tanto a revolução quanto a história do revolucionário, porque um não existe sem o outro, evidentemente é uma perspectiva fundamental, né? Porque tanto atuações individuais quanto coletivas importam e contribuem para esse entendimento de uma história maior. E claro que eu percebi pela sua fala, não é fácil traçar biografias individuais e de determinados militantes. Claro que alguns se destacam mais, então é um pouco mais fácil recuperar a sua trajetória, outros se destacam menos, apesar da importância da sua atuação. Isso é um cruzamento grande. Para conseguir fazer desse modo, é importante um cruzamento de diversas fontes, diversas informações de origens distintas. Eu imagino que talvez a principal fonte que você utilizou é justamente esse livro de memórias, onde você tem um relato pessoal e uma compreensão íntima sobre tudo que aconteceu no país, ou que aconteceu na vida da pessoa, mas que também está inserida nesse contexto político brasileiro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais outras fontes foram utilizadas, quais arquivos foram acionados, porque a trajetória do Martins, ele tem uma mobilidade geográfica, inclusive. Então, provavelmente ele aciona diversos órgãos de vigilância, faz parte ou de muitas instituições onde ele atuou, deve também abarcar alguns depoimentos diversos. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você fez essa reconstituição de trajetória pessoal do militante. O meu coautor, Alexandre Fortes, publicou um livro importantíssimo sobre o movimento operário nos anos 20, 30 e 40, em Porto Alegre. E ele teve não apenas a possibilidade de consultar os relatores do DOP sobre Martins, e na realidade ele já escreveu muito sobre Martins no livro dele, mas ele também teve a possibilidade de entrevistar Martins. Então Martins publicou 2 livros, que fora do comum em geral, mas era quando ele era sexagenário. Ele publicou 2 livros, que isso fora do comum em geral para militantes, e também muito útil, especialmente uma coisa menos política, um pouco mais, vamos dizer, aberto em relação à sua situação. E eu acho que em termos da trajetória posterior dele, os revolucionários profissionais, vamos dizer, militantes comunistas, eles eram muito visados. Então, no meu caso, eu fiz 53 horas de entrevistas com Marcos Andreotti, o fundador dos Sindicatos Metalúrgicos de Santo André, que eram interessantíssimos. Desafortunadamente, ele morreu em 84, antes de poder continuar a entrevistar ele sobre as coisas depois de 64. Ele era dirigente do sindicato dos metalúrgicos naquela época, mas eu tive a oportunidade, eu fui consultar o Tribunal de Segurança Nacional, porque ele foi condenado e passou 4 anos na cadeia durante o Estado Novo. Eu fiz o levantamento do DOP sobre ele, o levantamento da imprensa. Houve pouca coisa no sindicato, porque levaram os livros de atas e coisas assim várias vezes. Então, mas quando eu encontrei Andreotti pela primeira vez, em 1982, ele já era uma pessoa que já sabia. Ele também era uma pessoa com apenas primário incompleto, mas esses homens, o tipo de pessoa que ia ser Martins ou Andreotti, na realidade são intelectuais. São intelectuais autodidatas, porque quando eu cheguei a ele já escreveu uma coisa à mão, de 20 páginas, sobre o que ele sabia, queria que as pessoas devem saber. Então a nossa conversa começou aí, porque eles sabem que são forças na história. Então essa autoconfiança, e também os dois são operários especializados, com ofício.
E, em geral, como os revolucionários comunistas da classe operária, em geral, são operários, não são os operários braçais comuns, em geral. E os dirigentes, especialmente, não são assim. Eles são pessoas que já têm um tipo de um poder pessoal, uma autoconfiança, um sentido também que você pode pegar emprego novo se você vai perder. Eu não vou falar mais sobre isso porque são pesquisas grandes e temos um debate aqui para frente, mas eu concordo totalmente. São o grupo menos representativo da classe operária, das classes populares, mas temos muito mais documentação sobre eles. Mas isso quer dizer que temos que pensar seriamente sobre as distorções se você está construindo uma imagem da classe operária através desse tipo de pessoas, que não são comuns, são incomuns, e eles sabem que são incomuns. Perfeito. Muito obrigada. Então, eu abro o debate para as inscrições. Professor Bernardo. Então, quando você fala que eles são incomuns, né? Você me remeteu a uma situação que eu vivo sempre estudando os militantes do Movimento Sem Terra, porque quando eu estou numa reunião, o governo, muitas vezes, ele tenta fazer a seguinte relação. Os Sem Terra não são os militantes são o povo. Né? Então, ele fala assim, porque, inclusive o jornal também faz isso. Né? O jornal diz de vez em quando, o MST reuniu 50 mil famílias, o MST reuniu 2.000 famílias para ocupar uma fazenda. E aí, quando os repórteres me entrevistam, eu falo, olha, vocês estão equivocados, não é o MST que reuniu. Essas famílias são o MST. Então, quando você fala que eles... Eu estou fazendo essa relação, John, quando você fala que eles são incomuns, é como se os operários fossem comuns e eles fossem incomuns. Como é que você define essa diferença entre incomum e comum? Porque eu tendo a fazer a relação de que eles são os mesmos, né? Fazem parte de uma organização. Então, como é que você define isso? Por enquanto, uma questão de ordem factual. Quando o senhor comenta o livro dele, escrito 60 anos depois do ingresso no PCB, que tem uma retórica sectária, tudo mais, 89. Então, em que posição ele estava organizativamente naquele momento? Quer dizer, o Prestes já tinha rompido em 79, se não me engano, 80, na verdade. 3 anos depois, a gente vai ter o racha no PCB, né, o liquidacionismo, tudo mais. Então, discutir mais qual o sentido de valorizar em 89 essa retórica comunista, bolchevique, clássica. Por exemplo, que a gente tem um boom de memórias militantes nos anos 70, que é quando tem esse primeiro livro que o senhor cita, não é? Em 80, então, acho que talvez um novo sentido ao colocar esse depoimento político dele, né? Então, como se relaciona com a conjuntura política dada, especialmente com ser um militante comunista e ser um revolucionário no momento já que se mostrava bastante crítico para essa militância. Boa noite, professor. Meu nome é Adir. O Martins, ele tem algumas características muito importantes, que é ser um militante comunista, ser operário e ser negro, o que não é fácil no Brasil. Sobretudo, ser negro até hoje não é fácil, mas nos anos de chumbo, ser militante comunista e operário, pior ainda. Né? A minha pergunta, então, é se em algum momento o Martins abordou a questão da luta de classes com a luta racial. Boa noite, meu nome é Solange. Não iria fazer nenhuma pergunta, mas essa sua frase do comum e do comum, e essa fala do professor Bernardo sobre a liderança e as pessoas que formam o MST, me remete para uma questão que eu não tenho profundidade para falar sobre ela. É um debate que nós estamos iniciando, emergindo nesse momento no país, que é sobre liderança, espontaneísmo de massa, partido de vanguarda, organização, porque eu tenho 60 anos. Eu fui militante do Partido Comunista do Brasil. Naquela época, o movimento social se organizava, e se organizava em partido. E os partidos tinham a liderança, os partidos eram a vanguarda. Se questionava, não como se questionou a partir da década de 90 para cá,
que isso de seguir o partido de estratégico, a militância, era algo extremamente negativo. Considero, inclusive, eles são só instintivo que eu estou dizendo. Considero, inclusive, que essa discussão nunca foi psicologicamente, politicamente, culturalmente discutida, e acabamos chegando no momento em que existe uma verdadeira ojeriza à organização. Uma verdadeira ojeriza a dizer eu sou do partido tal ou eu defendo determinadas posições. Só estou levantando essa questão porque me pareceu assim que o comum e o incomum hoje causa muito frisson. A gente tem uma verdadeira... Né, ninguém quer ser guiado, ninguém quer ser conduzido, quando, na verdade, todos nós estamos sendo de maneira mais aviltante de qualquer outra coisa. Então, será que não é uma discussão datada? Porque a gente percebe na documentação, para terminar, eu trabalho aqui no CEDEM há tantos anos manipulando a documentação dos partidos e dos comunistas, e como fui também militante, não tínhamos essa... existe a vanguarda. João Pedro Stedley é a vanguarda do movimento sem terra. Ele construiu, assim como tantos outros. Né? Então, será que não seria uma discussão interessante a gente retomar sobre o papel da vanguarda, o papel do partido, o papel a questão do espontaneísmo de massa, né? Sem essa coisa de imaginar que, entre os homens comuns e os incomuns, a única relação que existe é de rebanho. Tá bom? Muito obrigada, professor. Tem a palavra. Ótimo. Eu acho que, para mim, a questão é o seguinte, eu acho que temos que ter uma visão, classe social, podemos dizer, qualquer tipo de formação social, e pode ser uma igreja, pode ser qualquer coisa. Temos que pensar sobre isso como sendo um organismo, uma coisa complexa, que tem especialização por dentro. Eu acho que quando eu estava dizendo comuns e incomuns, é possível imaginar que eu estou fazendo aquela observação da imprensa sobre agitadores externos, que sem essas pessoas nada ia acontecer, etc, etc, etc. Mas a realidade é que tem lideranças. Qualquer setor de uma fábrica, qualquer grêmio estudantil, qualquer grupo de pessoas, mesmo pessoas autodenominadas como pessoas que são a favor do autonomismo, vamos dizer. Todos eles sabem que tem pessoas que têm diferentes capacidades de convencer, diferentes capacidades de colocar as coisas na forma que pode ser ouvido pelas pessoas. Então, para pensar sobre o que quer dizer a rejeição da noção de vanguarda, eu acho que a grande dificuldade é que as estruturas clássicas daquela período da história do marxismo-leninismo, era uma coisa uma estrutura muito rígida, uma estrutura que chegou a criar, vamos dizer, uma verdadeira tipo era concebido originalmente como sendo um exército, com pessoas que mandam em cima para baixo. Na realidade, mesmo o Partido Comunista nunca funcionou assim. Por exemplo, Marcos Andreotti, várias vezes, em coisas fundamentais, desafiou a liderança do Partido Comunista, mas ele sempre sabia, ele não gostava muito das dirigentes em cima, ele era uma pessoa para fazer organização sindical, e coisa assim, mas ele sempre sabia que a única coisa que você não pode dizer é dizer não. Você pode driblar a coisa e entrar nos sindicatos novos do governo no começo dos anos 30, quando o partido era contra, o que você não saiu dos sindicatos em 47, quando o PCB decidiu que todo mundo devia abandonar os sindicatos, e ele não fazia nenhum dos dois momentos históricos, que eram erros, que o partido depois reconheceu.
Mas, ao mesmo tempo, a grande dificuldade era sempre um tipo de mandonismo. Então, ele funcionou. Andreotti, que eu conheço, a questão dele era uma questão de compreender como é que você exerce a liderança. Eu concordo com a observação que a questão de liderança é uma coisa difícil de medir, é mais fácil de medir. Tem pessoas que acham que são líderes que não têm nenhum impacto e não têm nenhuma capacidade de convocação, nem de convencer pessoas para fazer alguma coisa que pode ser perigosa, mesmo coisas que não são perigosas. E tem outras pessoas que são diferentes. Então, temos que pensar sobre o movimento social como sendo uma variedade de qualidades. Por exemplo, a pessoa que não tem capacidade de convencer, de fazer uma colocação, pode ser que ele é exatamente a pessoa que dá mais coração em termos da interrelacionamento das pessoas, que dá um calor humano, que chega a juntar as pessoas. Então, todo mundo tem alguma coisa. A visão de Andreotti, as entrevistas e o artigo que eu publiquei, que também está em português, é a questão de como é que você lidera pessoas. E não pode ser lideranças autodeclaradas. Você tem que, e no caso de Andreotti, um bom exemplo, Eloy Martins também, eles eram perseguidos e colocados fora, mas sempre conseguiram erguer-se, porque eles sabiam como lidar com as pessoas, em uma forma não arrogante, em uma forma, vamos dizer, aberta, uma forma que não tentava de dizer... eu não sei, mas eu acho muito importante. E a questão de comum e incomum é o seguinte: a maioria das pessoas acham que são comuns. Essa coisa é mais ou menos a postura dado. Nós somos os humildes, nós somos as massas, nós somos os pequenos da sociedade, etc. Então, eles têm essa coisa. Mas todos eles têm a capacidade de crescer e mudar e chegar a ser alguma coisa a mais. Então, a questão é sempre como é que você cria as condições e as lutas em que as pessoas podem aprender. E aprendendo um pouco para fazer uma coisa, a primeira vez que... Qualquer pessoa aqui que faz política, você deve lembrar a primeira vez que você falou publicamente. E provavelmente, para a maioria, era um momento de medo. Essa coisa, estou em frente de pessoas, o que eu vou fazer? Mas eu acho que tem que pensar sobre a luta social como uma escola. E a outra questão é o seguinte: você precisa de estratégias. Não é que todo mundo pode chegar num lugar tal para fechar uma fábrica e dizer: todo mundo, estamos aqui, vamos lá. Não dá. Tem que pensar sobre onde ficam as entradas, você tem que planejar a quantidade, tem pessoas que estão pensando de quando é que a polícia vai chegar, hoje que tem celular, pessoas para avisar, etc. Um monte de coisas que... Organização é fundamental. E organização é também uma coisa que pode chegar a ser muito rígida, mas ao mesmo tempo é também a coisa que dá coesão. E a coesão deixa as pessoas mais envolvidas e mais confiantes. Participar numa passeata totalmente desorganizada deixa as pessoas um pouco desiludidas. Mas se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 70, quando eu participava, os dominicanos eram incríveis, porque os dominicanos eles participavam verdadeiramente, eles estavam totalmente no momento. Então, você fica com eles, você fica numa situação... coisa impressionante, todo mundo vamos pular. Ótimo, é uma questão do espírito das coisas. Então, sobre a questão racial, eu acho que a questão é o seguinte, eu vou citar o primeiro presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, foi Horizon Saraiva de Castro. Ele era uma pessoa de cor bem mestiço, mais escuro do que Eloy Martins, uma pessoa imigrante de Ceará. Então, era nordestino em São Paulo e também era de tez bem escuro.
E ele era uma pessoa que ele entrou no Partido Comunista em 45, passou 15 anos como organizador, foi mandado para entrar nas fábricas do ABC. Mas em termos dos comentários deles nas entrevistas, ele saiu para o exílio e ainda hoje mora na Europa. Mas nas suas observações sobre as entrevistas que foram feitas, não falando da política, mas em geral as pessoas que eu conheço que são comunistas afrodescendentes, se você está falando do discurso político, não aparece. Se você está falando com ele sobre a experiência de vida dele, sempre aparece. Então, a observação dele sempre era, ele condenava, né? Quando foi entrevistado nos começos dos anos, fim dos anos 70, quando estava de volta para um momento, ele falava abertamente sobre o racismo dos dirigentes das fábricas, que odiavam os nordestinos e desprezaram a pessoas afrodescendentes, negros e coisas assim. Adolfo Braz, que foi outro dirigente sindical, filho de baiano, uma imigrante baiano e uma moça italiana, ele também falava sobre a realidade disso. E um confronto com a dona de uma fábrica que chamava ele de tijolo queimado e coisas assim. Que não é exatamente a mesma coisa como um negro safado, mas mexe com isso, porque no caso de Orisson, ele explicou que ele era, na realidade, o grande e combativo, excessivamente combativo dirigente do primeiro sindicato, a primeira diretoria de São Bernardo, mas ele colocou como presidente, que também foi uma estratégia utilizada em muitos lugares, ele colocou um italiano. Ele era italiano comunista, mas ele achava que os patrões vão gostar mais de lidar com uma pessoa italiana de ascendência europeia do que uma pessoa como eu. Então, essa questão é muito entrelaçado, porque você não pode separar o homem, você pode ter a ideologia e as colocações vinculadas com a ideologia, mas a questão da vida, como é vivido. Eu acho que isso é muito importante, porque temos que pensar sobre a questão aqui no Brasil, vamos dizer, a forma de organizar o pensamento sobre, vamos dizer, grandes coisas estereotipadas sobre as classes populares, vem da época da escravidão. Você tem o rebelde e você tem o bom crioulo. Você tem a pessoa que aceita as condições e está disposto a fazer o que aparentemente o que é exigido. É por causa disso que a maioria das forças de repressão sempre teve alta participação de afrodescendentes. Mas tem o rebelde, tem o bom crioulo e o rebelde. Então, quando apareceu o comunismo, que era totalmente estigmatizado e perseguidos, altamente perseguidos, era fácil para interpretar isso como mais uma continuação disso. As pessoas que rejeitam, se a sociedade está dizendo que o comunismo é o pior de tudo, que quer lutar, que quer acabar, que quer... Então, se você tem aquele espírito de luta, sendo negro ou sendo não negro, mas com negros ele tem quantidade de outras coisas, outras queixas sobre a sociedade, que também são parte da motivação. Então, eu acho que as coisas são interrelacionadas, mas a grande, vamos dizer, se você pega as entrevistas com o mais famoso negro na Comitê Central do Partido Comunista na época, que era Geraldo Rodrigues de Santos, ele atua sabendo que é negro o tempo todo. Ao mesmo tempo, não é a maioria, mas também é de origem popular. E a maioria do Comitê Central não são ex-estudantes, são ex-militares, são pessoas de uma classe social diferente. E essa diferença, mesmo dentro do Partido Comunista, sendo o partido perseguido, etc., segundo a Andreotti, na sua experiência mesmo na cadeia, a diferença entre ser das classes populares e ser dos outros sempre existia. Mesmo na cadeia, mesmo entre comunistas. Que as pessoas das classes populares se sentem mais tranquilo
falando entre eles. A turma dos outros, eles sempre chegam a ter mais disputas internas, que parte da, vamos dizer, da disposição de externalizar as suas opiniões, etc., etc. Mas, então, é mesmo um projeto de libertação de classe, está cheio das coisas, preconceitos, diferenças de classe que não são abolidas apenas por causa de uma utopia em comum. Muito obrigada. Abro para uma nova rodada de pergunta. Boa noite, Murilo. Meu nome é Murilo Leal. Eu gostaria que, professor, você falasse um pouco mais sobre o tema da palestra, que é essa relação entre Revolução Russa e União Soviética, uma vanguarda que o Martins representa, organizada em partido, e a classe como um coletivo de homens comuns, para recuperar a sua fala, né? Porque parece que essa relação ela foi diferente, momentos diferentes, no pós-guerra, né? Talvez tenha contribuído muito para a popularidade e a eleição de diversos parlamentares comunistas, mas depois talvez essa é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, né? Essa apresentação do militante comunista como um representante de um futuro que estaria projetado na União Soviética, e a gente tem muitos operários que viajam à União Soviética, retornam metalúrgicos, têxteis, e que apresentam esse testemunho no sindicato, na categoria, às vezes trazem objetos, fotografias. Minha pergunta é qual teria sido o papel desses mediadores nesse vínculo, né? Acabam isso fortalecendo um estigma, né, de pessoas e militantes que oferecem para o trabalhador brasileiro como um futuro uma sociedade tipo soviética, ou, ao contrário, essa mediação que oferece um horizonte de possibilidade de mudança para o trabalhador comum, né, e fortalecendo o partido, então, como representante disso. Não sei se deu para entender a pergunta, então, basicamente, é esse tema do título da palestra, a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vou dizer o seguinte, temos a experiência, utilizando a experiência de Andreotti, que eu conheço mais de perto, que é o seguinte, do ponto de vista de Andreotti, não tem nenhum sentido falando com a maioria dos operários sobre comunismo, União Soviética, a Revolução Cubana. Eles colocaram faixas para a Revolução Cubana nas manifestações que eles fizeram no começo dos anos 60, mas não era uma coisa. Os operários eles têm o que eles chamavam de imediatismo. Eles estão pensando sobre as necessidades e você tem que trabalhar com as necessidades deles, as coisas sentidas. Toda a política começa com as necessidades sentidas pelas pessoas. Mas quando você começa a encontrar pessoas que têm perguntas. A maioria das vezes são jovens. A maioria das pessoas que entraram para ficar eram jovens quando entraram no Partido Comunista, em qualquer movimento, qualquer, vamos dizer, militância política. No meu caso, eu comecei a fazer política em 1966, quando eu era menos de secundarista. Então, essa questão do gosto de política, de participar em política, é uma coisa fora do comum. Mas se você encontra uma pessoa que lhe entrega um livro, que ela tem perguntas, se você tem perguntas, ele está disposto a falar com você. Foi assim que o irmão de Lula acabou em 57, 58, 59, entrando no sindicato e posteriormente, em 71, entrando no Partido Comunista, porque ele gostava de falar com essas pessoas, porque a Vila Carioca, que fica em Ipiranga, era um lugar onde houve esses comunistas, e muitos deles, das que operários não têm trabalho depois de 40 anos você fica desempregado depois de 40 anos porque as fábricas não querem. Então, você tem um monte de velhinhos aí que não são tão velhos e são zangados e eles gostam de falar na barbearia,
com cachaça, qualquer coisa, falar mal do patrão, do capitalismo, etc., dando uma linguagem para um sentimento de revolta. Lula chamava, Andreotti chamava isso da questão seguinte, que você tem pessoas que são combativos. A questão é identificar as pessoas combativos. As pessoas que são combativos, você começa a trabalhar com eles. Mas porque a combatividade pode ficar uma coisa suicida, como atacar o feitor, porque não contribui para nada. Mas falar com ele sobre como é que se você tem disposição de luta, mas tem que ser uma luta organizada, não pode ser apenas colocando-se pessoalmente contra. Tem que ser uma coisa... Então, esse tipo de trabalho é exatamente o trabalho que tem que ser visto. No caso de Andreotti, ele viajou para a União Soviética, ele falava disso, ele era muito... ele não falava disso como sendo, vamos dizer, como sendo... Palavras como utopia não eram parte, ele era uma pessoa que, como ele dizia, ele falava pedra, e pão, e isso é a maneira de falar com as pessoas, se você quer comunicar. Mas, em geral, em termos da visão dele, do que seria, do que foi o comunismo, aí, a definição dele, para mim, na época, quando eu estava fazendo a entrevista, eu achei muito menos complicado do que eu achava que ele deveria saber, porque ele sabia falar de Milão, nos anos depois da Primeira Guerra Mundial, ele sabia falar de materialismo dialético, qualquer coisa, mas quando ele chegou a definir comunismo, era um governo do povo que faz leis para o povo, e que oferece garantias que todos eles vão morar razoavelmente. Isso é uma definição de comunismo que era um pouco menos romântico do que eu estava achando que deveria ser, mas uma coisa bem concreta. Um governo que capitalismo eu aposto. É um sistema onde os governos não fazem as leis pelo povo, mas contra os interesses do povo. Tá, é aí. Eu estava pensando, eu não sei, em auto-organização de produção, um monte de coisas assim, cooperativas, eu não sei, um novo homem, uma coisa assim, mas ele era muito mais concreta. Eu acho que a questão de ficar um discurso muito mais concreto é importante. Ele também dizia que ele nunca falava com pessoas sobre o fato de ser comunista, porque ele já estava com passagem pela cadeia, já foi candidato de prestes em eleições, ele foi cassado, mas ele nunca falava disso, mas pessoas sabiam dele, houve pessoas que não gostavam dele por causa disso, mas ele sempre temos as nossas realidades, estamos lidando com isso. Então, e do ponto de vista dele, a mesma paroquialismo da maioria do povo ajudava para que isso funcione, porque ele dizia, é bem possível para um operário dizer, pode ser que Andreotti é comunista, mas é honesto e não vai fazer conchavos com o patrão. Ou é uma pessoa que trata comigo de uma forma numa forma não autoritária, que trata de mim como ele acha que eu sou uma pessoa igual com ele, que tenta resolver os meus problemas, que não é apenas dizer, não, mas foi a culpa do advogado, que o seu curso, a sua reclamação trabalhista não saiu, nada disso. Uma pessoa que também, por exemplo, para ganhar, outra coisa que ele fazia foi eletricista. Ele ajudava muito para fazer a eletricidade nas casas das pessoas que estão sendo construídas, na autoconstrução. Então, todas as formas de fazer um vínculo com pessoas. Para depois ele dizer, comunista, verdadeiramente, não gosto deles, mas gosto de Andreotti. Ele eu gosto. Então, ele tem essa capacidade de fugir da estigma desse jeito. Que são formas aparentemente não políticas, mas podemos dizer que, na realidade, são as formas mais sutis e mais, vamos dizer, mais poderosas de fazer a política.
de não criar as diferenças, mas diminuir as diferenças, para que, mesmo sabendo que tem uma diferença, um operário que pode... Então, mas eu acho que a questão de tudo isso, em termos da União Soviética, é que, do ponto de vista dele, essas coisas, ele achava que era parte de uma história internacional, que houve héroes, ele sabia falar de Vietnã e outras coisas. Então, essa coisa de ser parte de uma coisa grande, muito importante. Mas, em termos da luta política, a luta política é uma coisa que tem que ser feita com as pessoas ao redor de você. Não é uma questão de... Isso é a grande diferença. Se você pega a maioria dos jovens com grande combatividade, que entraram nos movimentos revolucionários no final dos anos 60, a maioria deles estavam morando em livros sobre Cuba, ou sobre Hugo Blanco em Peru, e os guerrilheiros em Peru, qualquer coisa. Eles estavam em livros. A sua cabeça estava feita por livros e não foi feito em termos das realidades ao redor deles. Que não quer dizer que eles não fizeram uma contribuição, mas eles pagaram um preço alto para depois aprender as coisas que eles deveriam saber para saber como fazer a política. E ao final, uma porcentagem deles surgiram para ser grandes políticos. Alguns deles para a direita, outros para a esquerda, mas uma boa porção deles ficaram apolíticos depois, porque é muito difícil manter uma militância política. Isso é sempre a grande questão. A maioria das mobilizações e participação é uma questão que vai em ondas. Em cada onda, quando a onda cresce, pessoas entram. Quando vai assim, todas as pessoas acabam saindo. Preciso ganhar pão, eu acabei de ser casado, eu não posso temos filhos, o meu filho... E também o custo de fazer isso, de tentar cada dia ficar aí, tentando compreender o mundo, ficando zangado com o que está acontecendo, quando é muito mais fácil dizer, acaba com isso, eu não posso aguentar mais. Então, falando de incomuns, uma pessoa como Andreotti e o Eloy Martins, que mantiveram a militância política sem parar para décadas, são ainda mais incomuns do que os outros. No caso de Orisson, isso foi engraçado, o presidente negro do sindicato no começo. Orisson, ele ainda, em 2012... ainda está vivo, tem 87 anos de idade, uma coisa assim. Houve uma entrevista de alguma organização marxista-leninista sobre ele, e a pergunta para ele era... Ele oferece a reflexão seguinte: eu ainda acho que... Eu ainda pergunto, quando é que o povo vai aprender que o marxismo-leninismo é a solução para o mundo? Uma coisa assim. Então, ele ainda acredita hoje. Ele não era... mas a resposta dele era muito bem prática. Depois de tomar o poder. Nesse momento, vai ser muito mais fácil. Muito obrigada. Se não temos mais inscrições... temos ainda uma última inscrição, por favor. Professor, meu nome é Halu Hirata. É o seguinte, eu fiz um curso com um professor, não sei se o senhor conhece, o Cliff Welch, né? Uhum. E interessante no curso dele, né? Porque, assim, os Estados Unidos... porque o marxismo e o leninismo entram muito nessa questão da economia, que é a questão da renda da terra, né? E no caso dos Estados Unidos, né, que teve assim uma experiência de agricultura familiar muito forte, né, e é um exemplo para todo mundo, né? Eles, nessa estrutura de agricultura familiar, para resolver esse problema da renda da terra, eles muito se basearam assim, em cooperativismo, né, e outras formas assim, muito parecidas com essas ideias marxista e leninista, né?
Mas ele também falou que essas ideias do Marx e do Lenin não entrou muito bem nos Estados Unidos porque tinha lá o marcatismo, né? Que era algo assim muito contra essas ideias marxistas, né? Então, eu queria que você desse para o senhor explicar um pouco, né, por que nos Estados Unidos essa experiência de vida comunitária deu certo, essa questão de resolver o problema da renda da terra através de uma estrutura de agricultura familiar, né, e, ao mesmo tempo, eles conseguiram pôr de lado, né, essas ideias marxistas e leninistas, né, e criaram, vamos dizer assim, um tipo diferente, né, de resolução, de tecnificação da agricultura para a resolução do problema da renda da terra, né? Eu acho que a primeira coisa para dizer, eu não sei, eu conheço o Cliff há muitos anos. Na realidade, ele tem doutorado da minha universidade, mas antes da minha chegada em Duke. Mas eu não sou, vamos dizer, uma pessoa que tem grande conhecimento sobre a história da agricultura norte-americana, mas é bem verdade que o capitalismo norte-americano foi construído na base da distribuição de terras públicas para pequenos homesteaders, para pequenos agricultores. Então, a grande fato era de criar uma classe de camponeses pequenas, com participação nos mercados, que criaram, então, é uma pequeno camponês que vende para o mercado, especialmente quando estou falando do século XIX, quando as cidades estavam crescendo e os ferrovias chegaram, e coisas assim. Assim, eles têm a possibilidade de chegar a ganhar mais dinheiro e comprar mais terra, etc. Então, a grande desafio do final do século XIX, que era a época do populismo agrário, aí era por causa os ferrovias e os banqueiros começaram a utilizar o monopólio deles para tentar de frustrar isso, para exigir, para pegar mais do dinheiro dos camponeses. Então, a maioria dos camponeses, donos de terra, chegaram a organizar grandes movimentos de populistas, se chamavam populistas, mesmo no sul dos Estados Unidos e outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, eles tentaram, o partido deles, chegaram perto de ganhar, vamos dizer, no final do século XIX, mas acabou sendo derrotado. E, a partir daí, a liquidação, não a liquidação rápida, mas, em geral, a diminuição da porcentagem de pessoas que são camponeses com terra própria, é uma coisa que você teve uma grande perda e também a população estava urbanizando-se. E o que você tem hoje nos Estados Unidos é uma agricultura agronegócio altamente organizado. E você tem um setor vamos dizer, de family farms, de pessoas que são donos de terra, que são pessoas que podem ser, eu não sei, podem ser contas bancárias, vamos dizer, empréstimos de bancos de vários milhares, $1 milhão para as máquinas, para comprar terreno, para arrendar terreno, etc. Mas são uma porcentagem que contratam pessoas para trabalhar nas suas terras. Então, tem poucos dessa coisa de camponeses, vamos dizer, pequenos, são muito menos, e quando chegou a época dos anos 80, ainda pior. Então, a situação, a grande vitória dos camponeses norte-americanos em relação a isso foi o fato que eles conseguiram, nos anos 30, um sistema do governo estabilizar os preços, estabelecer preços fixados e também pagar pessoas para não plantar. Porque a grande dificuldade é que se você tem um monte de pessoas produzindo, o preço vai baixar e assim você tem a crise contínua. Então, no final, o setor agrícola acabou ganhando apoio para esses programas, que são programas assistencialistas, vamos dizer. Mas
que acabou, hoje em dia, sustentando, a maioria das vezes, grandes corporações que são donos, que têm os mesmos direitos do que camponeses, para ter usufruir das vantagens e do governo dos impostos que estamos pagando. Então, é uma situação meio difícil, e a grande desafio sempre foi de como é que você vai conciliar os interesses da cidade e do campo, porque os camponeses, em geral, eles querem ter preços mais altos, e as pessoas que moram com salário nas cidades querem preços mais baixos. Então, é uma situação muito, muito difícil. E, em geral, houve tentativas de organização, e houve, vamos dizer, setores radicalizados do movimento camponês nos Estados Unidos, mas nunca chegou a ser tão grande nem tão importante quanto a esquerda dentro dos sindicatos. Os sindicatos que surgiram com as lutas dos anos 30 eram poderosos e uma grande influência da esquerda, mas hoje eles também são arrasados. O nível de sindicalização é muito mais baixo, tem pouco poder. Mesmo nessa eleição mais recente, a metade dos membros do sindicato votaram para Trump. Normalmente, 1/3 dos membros do sindicato votaram para os republicanos. Então, essa questão de explicar por que não tem uma esquerda mais organizada, ou por que não tem um partido, ou por que não tem socialismo nos Estados Unidos, é uma questão bem antiga que provavelmente não vale a pena discutir aqui, mas eu acho que, em geral, que os países e os povos e as classes sociais dos diferentes países têm experiências bem distintas. E uma das coisas, no nosso caso, o grande desafio na época áurea das lutas agrárias, no final do século XIX, a grande dificuldade que contribuiu para derrotar aquelas lutas, foi a questão da divisão entre os camponeses brancos e os camponeses negros. Porque houve momentos de unidade, mas, ao mesmo tempo, isso que acabou. Isso é sempre o nosso grande desafio. A questão racial, somos diferentes do Brasil, que é metade afrodescendente, vamos dizer, mas somos, no nosso caso, 25% de todas as minorias, com mais ou menos 15%, 13% de afrodescendentes. Mas a questão da unidade dentro das classes populares é uma coisa muito difícil de conseguir. É um grande desafio. Mesmo como o desafio hoje é aqui para fazer as mudanças necessárias em termos da situação. Agora. Obrigado. A última. Nesse contexto todo que o senhor falou, muito interessante, gostei demais. O senhor podia falar do Aristides Lobo? De quem? Aristides Lobo. A pessoa que você está falando do Trotsky? Isso. Eu não conheço muito dele, apenas por nome. Sim, o senhor nunca trabalhou com a figura dele? Não cheguei a trabalhar com ele, não. Tá bom. Desculpa. Tá certo. Muito obrigada. Bom, eu vou encerrar esse debate CEDEM agradecendo novamente a presença do professor John French, que tão generosamente aceitou compartilhar conosco um pouco das suas pesquisas sempre tão interessantes e que acompanhamos há anos mesmo o desenvolvimento. E também eu agradeço ao público sempre fiel, que aqui nesse formato dos debates CEDEM, nós entendemos o público como um membro a mais da mesa, pois são eles que trazem o debate, que estimulam questões e considerações, reflexões, posição às vezes favoráveis, às vezes não de tanta concordância com a mesa, mas que sempre enriquecem e que contribuem para o debate, né? Agradeço novamente a presença e uma boa noite.